São Paulo ultrapassou hoje a marca de 70 mil mortes pela Covid-19 e bateu um novo e triste recorde de 1.193 vidas perdidas em apenas 24 horas. Com o agravamento da pandemia, o governo prorrogou a fase emergencial até o dia 11 de abril. No primeiro dia da antecipação de feriados, teve movimento nas ruas, congestionamento a caminho da praia e o anúncio de barreiras sanitárias. Malu Maza. Aqui em São Caetano do Sul, a prefeitura decidiu instalar barreiras nas entradas da cidade para restringir a circulação de pessoas. 98% dos leitos de UTI estão ocupados no município. Um estudo da Prefeitura de São Paulo e da USP mostra que 64% dos infectados na capital estão com a variante brasileira do coronavírus. Wallace Lara. Segundo a Prefeitura, o perfil dos doentes mudou. Muitos são jovens e só apresentam sintomas quando estão graves. Por isso, a Secretaria de Saúde da capital decidiu mudar o protocolo de atendimento. O objetivo, identificar os infectados antes deles chegarem aos hospitais. A vacinação para idosos a partir de 68 anos vai começar no dia 5 de abril. O Instituto Butantan anunciou o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid 100% brasileira. O Instituto vai pedir à Anvisa autorização para testar a Butanvac em humanos. Os testes pré-clínicos em animais já foram feitos. E ainda, o trabalho voluntário para arrecadar doações e ajudar quem não tem o que comer. Agora no SPTV. Boa noite para você. As medidas para aumentar o isolamento social, os apelos de autoridades e profissionais de saúde, a dor do luto multiplicada milhares de vezes, nada disso foi suficiente para frear as mortes por Covid no estado. Hoje passamos de 70 mil vidas perdidas e o estado registrou o maior número de mortes em 24 horas. 1.193 foram registradas nas últimas 24 horas, um número que, segundo a Secretaria da Saúde, deve-se ao represamento de dados provocado por mudança no sistema de notificação do governo federal no começo da semana. Isso não muda o fato de termos, desde o início da pandemia, 70.696 vidas interrompidas pela Covid-19. 21.489 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. No total, 2.392.374 diagnósticos da doença foram feitos no estado. Tão assustador quanto as vidas perdidas é a velocidade com que a Covid vem destroçando famílias. Só agora em março foram mais de 11 mil mortes e o mês nem acabou ainda. Vamos ver o levantamento feito pela nossa produtora Ana Carolina Moreno. Nós subimos do patamar de 60 mil para 70 mil mortes em apenas 24 dias. É um ritmo de confirmação de óbitos quase 2 vezes mais rápido do que no pico da primeira onda entre julho e agosto do ano passado, quando levamos 40 dias para acumular 10 mil mortes a mais. O Butantan ainda não enviou à Anvisa o pedido de autorização para os testes clínicos de uma nova vacina contra o coronavírus. As doses da Butanvac, que serão usadas em voluntários nas fases 1 e 2, já estão prontas à espera dessa autorização. A nova vacina utiliza uma tecnologia que os cientistas do Butantan conhecem bem. E o governo de São Paulo disse que a produção dessa vacina não vai interferir nas entregas da Coronavac. O Instituto Butantan é pioneiro na produção de vacinas a partir do cultivo de vírus em ovos de galinha. É a tecnologia da vacina da gripe. Resumidamente, a gente inocula o vírus em ovos embrionados, o vírus replica, depois a gente tem algumas etapas de purificação e inativação viral, e aí a gente já tem o que seria o IFA. E é assim que o Butantan pretende fazer a primeira vacina 100% brasileira contra a Covid-19. É muito importante para o país desenvolver uma vacina exclusivamente nacional, para que a gente possa ter essa tecnologia completamente dominada aqui no país e não precise depender tanto de importação de insumos ou de qualquer
outros materiais para que essa vacina seja produzida, né? Os pesquisadores utilizam um vírus não ativado de um tipo de gripe aviária, a doença de Newcastle. É como se esse vírus fosse um vetor para transportar ao corpo do paciente a proteína integral do SARS-CoV-2. Essa proteína é responsável pela ligação entre o vírus e as células humanas. E, ao ser inserida sozinha no corpo, estimula a imunização, ou seja, a criação de anticorpos que vão combater o coronavírus. Para desenvolver a vacina, o Instituto Butantan participa de um consórcio internacional e já tem o compromisso de fornecer a Butanvac para países com renda baixa e média na América Latina, Ásia e também na África. 2 países são parceiros do Instituto no desenvolvimento da vacina, a Tailândia e o Vietnã, que já começou a testar a vacina em humanos. O diretor do Instituto explicou o motivo dessas parcerias. A pandemia pode ficar sob controle na Europa, na América do Norte, mas ele vai estar lá na África, vai estar nos países da América Latina, vai estar lá nos países pobres da Ásia. Então, nós temos que ter vacinas para esses países, porque é lá que nós vamos ter que combater a epidemia para globalmente sermos bem-sucedidos. Os prazos para testar e começar a produção do novo imunizante surpreenderam os especialistas. O Butantan já tem vacina pronta para começar o estudo em humanos e, por isso, quer iniciar os ensaios clínicos de fase 1 e 2 já no mês que vem. Os resultados dos testes pré-clínicos se mostraram extremamente promissores, o que nos permite evoluir para os testes em voluntários já agora no próximo mês de abril, desde que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, assim autorize. E eu tenho certeza, Dimas, que a Anvisa assim o fará. Os cientistas consideram a vacina brasileira promissora, mas pediram cautela. Vamos aguardar os resultados para ver se em seres humanos, como foi demonstrado em modelos animais, elas também são capazes de produzir anticorpos, de induzir defesa e, se forem também seguras para poder ser aplicados em seres humanos. É uma boa notícia não só para a Covid-19, mas porque ela pode abrir portas para que a gente realmente tenha um incentivo para que o Butantan se torne novamente um grande produtor e desenvolvedor de vacinas. Mas com cautela sempre, porque, claro, essa vacina ainda precisa ser exaustivamente testada. E a Anvisa confirmou que recebeu hoje o pedido de estudo de fases 1 e 2 em humanos de outra vacina, a Versamune. Essa é a vacina desenvolvida pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, em parceria com as empresas Pharmacore, do Brasil, e PDS Biotechnology, dos Estados Unidos. O Programa Estadual de Imunização contra a Covid incluiu hoje um novo grupo da lista de prioridades. São as pessoas de 68 anos de idade. Vamos ver, então, o calendário de vacinação de abril, agora atualizado. Bom, no dia 5 de abril, então, 340 mil moradores de São Paulo com 68 anos começam a ser vacinados. É o mesmo dia em que 185 mil agentes das Forças de Segurança Pública vão começar a tomar a primeira dose. Aí, no dia 12 de abril, será a vez dos profissionais da educação pública e particular com mais de 47 anos de idade. É um público estimado em 350 mil pessoas. Os idosos com 69 anos começaram a ser vacinados hoje na capital. Teve fila do lado de fora da UBS no Tucuruvi, na Zona Norte. Lá dentro tinha bastante gente e nem sempre o distanciamento entre os idosos foi o ideal. Os profissionais de saúde orientaram para que todos continuem usando máscaras e evitando aglomerações. Na capital tem 245 mil idosos entre 69 e 71 anos. A vacinação para esse grupo também começou hoje em Carapicuíba, Cotia, Guarulhos, São Bernardo do Campo e Santana de Parnaíba. Amanhã vai ser em Cajamar, Itapevi e Mairiporã. E na segunda, em Santo André, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. Vamos ver agora o balanço da vacinação em todo o estado de São Paulo. 5.461.273 doses foram aplicadas no estado. 8,85% da população receberam a primeira dose e quase 3% tomaram, então, as 2 doses. Bom, enquanto a vacinação não supera o ritmo de transmissão do coronavírus, a pressão no sistema de saúde é o maior desafio para o atendimento dos doentes. O repórter Wallace Lara
tem as informações ao vivo. Boa noite, Wallace. Boa noite, Turci. Boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui da Zona Norte da capital. Turci, para você ter uma ideia, para o pessoal de casa também. Essa AMA UBS, ela deveria ter sido fechada por volta das 7 da noite, mas até agora, olha, o pessoal está trabalhando lá, estava cheio até agora há pouco, e então continua tendo o atendimento. E aqui é o começo de uma história que a gente não sabe muito bem como termina, ou pelo menos só tem uma ideia. Por exemplo, 177 pessoas morreram até agora à espera de um leito de UTI. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, nós temos 25 hospitais hoje em todo o estado com 100% de ocupação. Desse total, 20 estão na região metropolitana de São Paulo. Isso está acontecendo porque muita gente que achava que não tinha 60 anos de idade, estava protegida, está agora descobrindo a duras penas os efeitos devastadores dessa doença, como você vê na nossa reportagem. É como se eu estivesse na guerra, numa guerra e fui baleado e estava naquele ambiente ali, todo mundo ali a ser cuidado. A sensação é essa, cara. Este é o relato de quem passou quase uma semana internado com Covid-19 num hospital particular da capital. O oxigênio parece que eu não puxo ventilação, eu não puxo o oxigênio, eu puxo fogo. Então a gente sente as veias laterais da garganta queimarem, cara. É como se tivesse um negócio ácido para você tomar. Dione, 34 anos, foi infectado pela variante brasileira do novo coronavírus. Um estudo da Prefeitura de São Paulo, em parceria com a USP, analisou 73 amostras de pacientes. Na primeira semana de março, 47 amostras, mais de 64% do total, eram da chamada P1. E 5, ou 6,8% do total, eram da variante britânica. Diante dos resultados, a Secretaria Municipal de Saúde mudou os protocolos de atendimento. As unidades de saúde deverão realizar uma busca ativa, fazer um monitoramento mais próximo de cada paciente, com exames periódicos, para poder acompanhar a evolução da doença. Essa mudança vai ser fundamental para que a gente consiga, de forma prematura, precoce, identificar aquele paciente que seguramente vai se agravar e, portanto, ter um tratamento e um acompanhamento clínico muito mais cedo. A Secretaria Municipal de Saúde considera que essa variante é um dos motivos para a Covid ser mais fatal agora e contaminar mais gente. Os pacientes, eles avançam com a patologia sem sintomas, até estar gravemente doente, clinicamente doente. Assim, quando ele apresenta os sintomas, ele é rapidamente internado e, por vezes, entubado, precisando de um leito de UTI. Valorizem esses primeiros sintomas e procurem as unidades básicas de saúde para o monitoramento. Um levantamento feito pela produção do SP2 mostra que o perfil de internações também está mudando. Antes era centrado dos 60 aos 80 anos. Agora, mesmo antes de terminar, março já tem 7% mais internações de pessoas de 40 a 59 anos do que em fevereiro. No mês passado, 11.062 pessoas, ou 31% dos internados com Covid no estado, eram desta faixa etária. Agora, até o dia 22, são 11.887 casos, quase 35% do total de internações. Este médico da USP disse que a circulação predominante da variante brasileira não é a única explicação para a internação de adultos mais jovens. É uma população economicamente e socialmente ativa. Então, são pessoas que estão circulando mais, que estão saindo de casa, que estão interagindo mais e que estão se expondo mais ao vírus. Esta UPA, no Jaçanã, na zona norte da capital, vem recebendo cada vez mais pacientes jovens. No relatório diário que a Prefeitura faz, ela lidera em número de atendimentos. No ranking de hoje, ela aparece com 720 consultas. O marido de Solange tem 51 anos e está internado aqui com suspeita de Covid, aguardando transferência para um hospital. Ela conta que lá dentro tem gente até mais jovem que o marido. Tem menina de 12, 15, a faixa de 18, 20 anos.
voltar. Tem uma mesmo que está lá dentro agora sendo atendida na faixa de 13 anos de idade. Quem sobreviveu ao vírus faz um apelo. O que eu peço é o seguinte, a pessoa se previna. Não quer se prevenir, se previne pela família, pela mãe, entendeu? Pelos nossos filhos. A Secretaria Municipal de Saúde disse que o marido da Solange, que está internado na UPA Jaçanã, será transferido ainda hoje para o hospital. A seguir, o prefeito de Araraquara disse que a cidade zerou hoje as mortes por Covid depois do lockdown. E também as barreiras sanitárias em São Caetano do Sul. Malu Maza. Para restringir a circulação de pessoas, a Prefeitura de São Caetano do Sul vai instalar 4 barreiras nas entradas do município, Turci. Agora o trânsito, ao vivo, imagens da Avenida Radial Leste, com trânsito tranquilo agora nos dois sentidos. 7h28, o SPTV volta já. Sete e meia agora, o governo do estado prorrogou a fase emergencial até o dia 11 de abril. E no primeiro dia da antecipação dos feriados, para desacelerar a pandemia, teve fila de carros a caminho do litoral. Veja na reportagem da Bruna Vieira. O pedido de pausa no trabalho até o domingo de Páscoa feito pela Prefeitura da capital é para tentar manter o máximo de pessoas dentro de casa. Em Cidade Dutra e em Parelheiros, no extremo da Zona Sul, parecia dia útil. O trânsito chegou a travar na Avenida Senador Teotônio Vilela. Auxiliar de limpeza, a Elineuza encarou ônibus apinhado para trabalhar. Hoje está um pouco lotado ainda. A linha do Jabaquara não fica vazia. No prédio onde Clécio é porteiro, os próximos dias vão ser de revezamento entre os funcionários. Vou 2 em casa e amanhã eu não vou, os outros 2. Olhando para a cidade como um todo, a CET diz que houve uma redução no número de carros na parte da manhã. Às 8 horas, eram 10 quilômetros de lentidão. Ontem, no mesmo horário, foram 42 quilômetros. Mas muita gente não seguiu a recomendação de ficar em casa e foi para a praia. À tarde, teve congestionamento na rodovia Rio Santos, entre São Sebastião e Bertioga. O primeiro dia dessa medida de antecipação de feriados encerrou uma semana que carregou 2 recordes de mortes diárias por Covid no estado. Durante a próxima semana, outras 20 cidades da Grande São Paulo devem seguir a capital paulista e também antecipar feriados. O governo do estado também tomou novas medidas para frear o avanço da doença. Decidiu prorrogar até 11 de abril a fase emergencial, que começou em 15 de março e restringiu ainda mais as atividades econômicas. Para o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, a medida é necessária por causa das internações. Nos últimos 10 dias, a média de crescimento diário caiu para 2,2 comparado com o que a gente tinha de 2,9. Agora, essa não é uma mudança linear. Então, nos últimos dias, a gente tem observado um aumento de internações que fica em torno de 0,8%, 1% ao dia. O diretor executivo do Centro de Contingência disse que as medidas restritivas ainda vão demorar a ter efeito na redução de mortes. Nós vamos ter que aguardar. Inicialmente deve ocorrer uma diminuição no número de internações, no número de pacientes que vão ocupar as UTIs, para mais adiante nós termos resultados em relação aos óbitos. Teve cidade que implantou medidas mais duras do que as tomadas pelo governo. Araraquara, no interior do estado, fez lockdown de 10 dias em fevereiro. E hoje, segundo o prefeito Edinho Silva, do PT, está colhendo os resultados. Hoje, Araraquara não registrou nenhum óbito. Nenhum óbito a cidade teve nesse dia. E depois de ter um índice de contaminação de 53% das amostras remetidas aos laboratórios, ontem nós tivemos 7% de positivação. E daqui a pouco, às 8 da noite, começa o rodízio de carros aqui na capital e vai até às 5 da manhã do sábado. Se você puder, fique em casa. Desde o dia 1º de março, 4 pacientes com Covid morreram na fila por um leito de UTI em São Caetano do Sul, no ABC. Todos pacientes de cidades vizinhas que foram buscar tratamento no município. O número já chega a 177 mortes
em toda a região metropolitana. O levantamento é dos produtores Gilbert Reino e Wagner Valim. Diante da realidade dos números, São Caetano do Sul vai implantar barreiras sanitárias em diferentes pontos da cidade. A Malu Maza está em São Caetano e tem as informações ao vivo. Boa noite, Malu. Boa noite, Turci. Boa noite a todos. Esse ponto aqui onde nós estamos, que é a esquina das avenidas Goiás e Guido Aliberti, é um dos 4 pontos onde haverá barreiras a partir de amanhã, às 9 da manhã. Como que vai funcionar essa fiscalização? Os motoristas serão abordados por equipes que terão agentes de saúde, de trânsito e também GCMs. Haverá medição de temperatura e, se a pessoa não for moradora da cidade ou não trabalhar em algum serviço considerado essencial, ela será orientada a retornar. Também haverá bloqueios de trânsito em outros pontos aqui de São Caetano do Sul. Essa medida vai valer até o domingo de Páscoa e o objetivo é restringir a circulação de pessoas, evitar que pessoas de outros municípios busquem aqui o serviço de saúde, porque o sistema de saúde aqui no município está muito perto do limite de ocupação, como a gente vê agora na reportagem. Imagens mostram uma enfermaria improvisada para atender pacientes com Covid no Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin. Alguns estão recebendo oxigênio. Um deles foi colocado de bruços, posição que ajuda a melhorar a respiração, segundo os especialistas. No vídeo também é possível ver os pacientes em macas bem próximas umas das outras. Sem se identificar, um funcionário conta que até a recepção da unidade foi transformada em sala de medicação. E agora, no lado do Sabin, tinha uma enfermaria, que agora eles desativaram essa enfermaria e deixaram todos os pacientes Covid dentro dessa enfermaria. E os pacientes que estavam na enfermaria que não têm Covid estavam na sala de medicação. E agora a sala de medicação foi parar na recepção. Eles só colocaram uma cortina para separar a recepção da sala de medicação. Nessa outra imagem, mais leitos de Covid lotados. Em média, hoje são registrados 68 novos casos da doença na cidade por dia, uma alta de 58% nos últimos 14 dias. São quase 5 mortes por dia, 113% a mais do que 2 semanas atrás. A taxa de ocupação dos hospitais está em quase 100%. Nessa semana, a Prefeitura de São Caetano reabriu o hospital de campanha com 48 leitos para dar conta dos atendimentos. Outros 28 leitos devem ser abertos assim que chegarem equipamentos que estão em falta no mercado, como respiradores e bombas de infusão. A Prefeitura de São Caetano do Sul informou que improvisou as alas para separar pacientes com Covid dos demais e que 33 pacientes com Covid aguardam transferência. A pandemia fez com que muita gente perdesse emprego e renda. A cada 10 moradores de comunidades, 8 só conseguem alimentar a família graças a doações. A Francisca chega com o carrinho vazio. Na ONG do Capão Redondo, consegue a primeira cesta básica do ano. Tem biscoito, tem molho de tomate, açúcar, farinha. Ela conta que o marido perdeu o emprego de garçom no ano passado e agora, na fase emergencial, não consegue nem fazer bicos. Ter o que comer virou o maior desafio. Vai vendo tudo acabando ali e vê que não está chegando, né? Então, você fica bem mal, né? Sem trabalho, né? A gente depende muito das doações, né? O drama da Francisca se repete aos milhares. Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Favela mostrou que 8 em cada 10 famílias não têm condições de se alimentar caso não recebam doações. E quase 7 em 10 famílias relatam que faltou dinheiro para comprar comida em algum momento. Nunca nós tivemos tantos brasileiros moradores de favela que não tiveram dinheiro para comprar comida. Esses brasileiros, na prática, estão sendo obrigados a ter que escolher todo dia entre proteger a sua família contra o vírus ou proteger a sua família contra a fome. Organizações sociais se mobilizam para diminuir o sofrimento de tanta gente. No começo da tarde de hoje, integrantes do grupo G10 Favelas organizaram um ato para chamar a atenção para o problema e arrecadar doações.
Nas mãos, panelas vazias, simbolizando a situação de fome que muitas famílias passam. A ação foi na Avenida Giovanni Gronchi, próximo da comunidade de Paraisópolis. Já em Heliópolis, houve distribuição de mais de 600 cestas básicas. Para Samara, vai ser a chance de deixar os 2 filhos um pouco mais felizes e o coração de mãe aliviado. Às vezes, vamos supor, seu filho quer uma coisa, você não tem o que você dá e você já entra em desespero. Aonde eu vou arrumar? As ONGs continuam mobilizadas, mas está mais difícil arrecadar. As doações têm caído desde dezembro e com o fim do auxílio emergencial, a necessidade de ajudar as famílias se tornou ainda mais urgente. O básico já ajuda bastante elas. Básico o quê? Arroz, o feijão, o macarrão, essa cesta básica que a gente consegue entregar para elas já ajuda bastante. Muitas ficam felizes. Por pelo menos alguns dias, o arroz e o feijão não vão faltar na mesa da família da Daiane. Não tem o que fazer. A gente só tem que recorrer mesmo a quem pode ajudar. Na página de São Paulo do G1 você encontra o caminho para a sua doação chegar a quem mais precisa. Hora de saber como é que fica o tempo nesse fim de semana. Anne, boa noite para você. Oi, Túrcio. Boa noite para você. Boa noite a todos. O calor vai continuar nos próximos dias aqui na capital, tá? E hoje foi uma das tardes mais quentes do ano na cidade até agora. A máxima chegou aos 33 graus, deu para sentir, né? E amanhã esse calor de 33 graus, ele vai se repetir. Olha aqui, no termômetro, 33. E no domingo a máxima chega aos 32. Repare, temos a nuvenzinha de chuva com sol e raio. Isso significa que tem previsão de chuva também, tanto no sábado como no domingo. O predomínio vai ser de sol, mas a partir da tarde a gente pode ter uma pancada isolada, como a gente teve hoje. Apesar disso, essa chuvinha não vai levar esse calorão embora, vai continuar abafado. Em Franco da Rocha e Barueri, a máxima chega aos 34 graus, Itacoaquecetuba 33, São Caetano do Sul 32 e Mauá 31, também com essa mesma condição de pancada isolada de chuva. A área com possibilidade de chuva aumentou em São Paulo de ontem para hoje, ela pega uma área maior agora, tempo firme só nessa região amarela aqui bem no extremo do interior de São Paulo, que pega aí a cidade, por exemplo, de São José do Rio Preto. Já no litoral norte também, Ubatuba tem previsão de sol. Tem uma mudança grande no tempo no sul do país, com chuva e queda na temperatura. E aí, Túrcio, o vento acaba trazendo um pouco dessa instabilidade aqui para São Paulo. Mas, mesmo assim, é uma chuva bem isolada, uma chuva em um ponto e no outro. O que predomina mesmo é o sol forte e o calor. E já tem algum sinal aí de até quando dura esse calorão todo? Pois é, tem um sinalzinho aí de alívio nesse calor. Na segunda ainda chega aos 31 graus a temperatura. Na quarta já cai para 25 e na terça-feira, principalmente, tem previsão de chuva forte. Te dou mais detalhes amanhã. Estarei de plantão, te espero aqui no SP1 e no SP2. Obrigado, Anne. Bom plantão para você. Obrigada. Obrigado. Futebol. Sem poder jogar aqui no estado por causa do agravamento da pandemia, o Corinthians entra em campo agora à noite em Saquarema, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O adversário será o Retrô de Pernambuco, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. O Eudes Júnior está por lá, vai acompanhar e tem as informações ao vivo. Boa noite, Eudes. Boa noite, Túrcio. Boa noite a você que acompanha o SP2. Boa noite a todos. Exatamente. O Corinthians, além de não poder jogar em São Paulo, não pode jogar em Volta Redonda, onde venceu o Mirassol pelo Campeonato Paulista na última terça, nem no Rio, onde estava e treinou ontem no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, por causa das restrições impostas pelas prefeituras das duas cidades. Aqui em Bacaxá, distrito de Saquarema, o Corinthians, que vem de 4 vitórias consecutivas, enfrenta o Retrô, em 5º lugar no Campeonato Pernambucano. Quem vencer garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil e embolsa R$1.700.000. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis. Resta saber quando e onde vai ser o próximo jogo do Corinthians. Depende da reunião marcada pela Federação Paulista na próxima segunda-feira, depois da decisão do governo de São Paulo, que ampliou a fase emergencial de combate à Covid até o dia 11 de abril. Torci. Valeu, Eudes. Obrigado. Bom trabalho aí para você, viu? O SPTV fica por aqui. Bom fim de semana. Se você puder, fique em casa.